entendermos, primeiramente vamos olhar a glória de Deus. Que glória é essa que o Senhor está prometendo que vai compartilhar com vocês? Então você pode imaginar, o Senhor está prometendo que vocês vão compartilhar com Ele do protocolo divino, a natureza divina dele. Ele vai partilhar com vocês. Uma geração homossexual. Deus está prometendo para eles compartilhar com eles a natureza divina dele. Isso é um escândalo. Para uma geração homossexual receber esta promessa, uma geração que tem publicamente celebrado gays, abertamente celebrado orgulho gay, os gays. Então ele diz, não, se você tão somente se arrepender e ser justo e santo, vocês vão compartilhar da minha natureza divina. Que Deus tão poderoso. Então vamos olhar a glória de Deus, a glorificação, para que possamos entender a glorificação. E porque eu prometi amar esta igreja da Bélgica mais do que as outras, eu vim aqui para fazer isso. Então, a glória de Deus, primeiro de tudo, para nós entendermos o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a inexprimível grandeza de Deus. É a inexprimível grandeza de Deus. A grandeza de Deus que é inexprimível, inexplicável, é incompreensível, não é possível compreender. A grandeza do Deus Todo-Poderoso Ele mesmo. E Deus habita dentro da sua glória. Aleluia! Então, é isso que Ele está prometendo compartilhar com a igreja. E quando Deus apresenta a si mesmo ao homem, Ele sempre apresenta-se a si mesmo na sua glória. Se você fala com alguém como eu, que tem um contato muito direto com Deus Pai, direto, e anda muito próximo de Deus, Ele me cobre com a sua nuvem. Se você me perguntar, se eu tiver tempo, eu posso compartilhar com vocês os detalhes da glória de Deus que eu ainda não compartilhei. Por exemplo, quando Ele me levou ao céu, em alguns daqueles contatos, Ele me leva dentro da sua glória, então eu posso vê-lo sentado lá. Então Ele está vestido na sua glória. Nós podemos falar sobre isso mais tarde. Mas agora, Ele promete compartilhar a incompreensível grandeza de Deus com o homem mortal. E nós sabemos que o Senhor diz que a minha glória eu não compartilho com ninguém. Entretanto, agora você ouve Ele dizendo que quando chegar o arrebatamento, Deus deseja compartilhar a sua glória com vocês. A queda do homem foi o que separou o homem da glória de Deus. Então, em outras palavras, o que te separou da glória de Deus são as consequências do pecado. E número 2, o que te separa da glória de Deus é o fato de que você é uma criação. Você não é Deus. Aleluia! Que as consequências da queda separou o homem da glória de Deus, e também porque a glória pertence somente a Ele, nós somos criaturas, nós somos uma criação dele. Portanto,
A glorificação que ele está prometendo, para ele te glorificar, é necessário os seguintes dois eventos. Ele requer que ele corrija as consequências do pecado. Obrigado por escrever. É por isso que eu quero dar para essa igreja o que eu não dei para os outros. Você sabe que nas outras igrejas eu prego isso, anuncio e então vou embora. Mas aqui eu estou literalmente ensinando vocês, porque o mundo inteiro está sintonizado. Então, para ele cumprir esta promessa de te glorificar, ele tem que primeiro corrigir as consequências do pecado. Entretanto, no arrebatamento, nós descobrimos que tem aqueles que morreram santos. Então, no arrebatamento, eles são ressuscitados e glorificados. Então, tem aqueles que estão vivos e são santos no momento do arrebatamento, eles são trasladados e glorificados. Eles não vão provar, nem passar pela morte. Eles foram isentos da morte. E esta é a forma de Deus reconhecer e recompensá-los, premiá-los. Então, o Senhor está dizendo que, portanto, que quer você tenha morrido e você morreu santo, e você está vivo, é santo, e for trasladado, transportado, os dois grupos, no arrebatamento, estes dois grupos, os mortos e os vivos, primeiro eles têm que morrer para o pecado. Tem que haver morte. Eles têm que morrer para o pecado. Então, a glorificação é a maior honra que Deus pode dar para o homem. Então, quando o Senhor diz, prepare-se para o arrebatamento, porque naquele dia eu vou te glorificar, isso significa que Deus vai te dar uma honra que Ele nunca jamais poderia ser dada a nenhum ser humano. É um estado divino. Então, portanto, Deus está te convidando para compartilhar do estado divino dele. Isso é quase impensável nesta vida. A glória de Deus é como nós entendemos Deus. É assim como nós o conhecemos, nós o vemos e é como ele se apresenta. Agora, é a glória de Deus que o separa totalmente da terra. Deixe-me colocar melhor. É a glória de Deus que o faz totalmente transcendente, totalmente separado da corrupção e decadência moral da terra. Ele é um Deus transcendente. Portanto, é a glória de Deus que o faz altamente exaltado. Então, joga fora essa vida de humilhação deste mundo. Eu estou simplesmente olhando a glória de Deus para que vocês possam entender o que Ele prometeu. Que para vocês entenderem a glorificação, primeiro você tem que entender a glória de Deus. Agora que eu trouxe a profecia da glorificação. E Ele diz, como vocês verão mais tarde,
Esta é a maior honra que Deus pode atribuir a um homem mortal. E vocês agora estão vendo que a glória de Deus é o que o faz exaltado e então joga no lixo, descarta totalmente a humilhação desta vida da terra. Portanto, quando Ele promete te glorificar, Ele espera que você também agora descarte e rejeite a vida desta terra. Aleluia. Vocês se lembram de Daniel? Quando foi dito a ele para comer a dieta do rei, a comida do rei, e os jovens hebreus recusaram. Eles eram refugiados, escravos em Babilônia. Eles não tinham direitos humanos. Eles não tinham um tio, uma tia, um pai, uma mãe para defendê-los lá. E eles já tinham visto quão brutais aquele povo era. Eles tinham matado muitas pessoas lá dentro do templo de Jerusalém. E foi dito a eles para comer a comida do rei, ou seja, para eles se corromperem com a comida do rei. Não importa quão mortal seria. Até mesmo o servo, o eunuco que estava comida, falou: não façam isso, porque se vocês não comerem, ele vai cortar meu pescoço. Mas por causa da promessa da glorificação, eles aceitaram desafiar o rei. E eles disseram: é melhor você nos matar, mas nós não vamos nos corromper, porque o Messias nos prometeu glorificação. Aleluia. Vocês entenderam a mensagem da glorificação? Esta igreja, eu simplesmente quero dar a vocês mais do que eu dei aos outros. Ele está dizendo que por causa da promessa da glorificação, a glorificação é o que faz Deus exaltado e sublime e te faz rejeitar o resto. Então, a glorificação para vocês também é o que te faz elevado e exaltado e jogar no lixo tudo que este mundo te oferece. Não importa se te oferecer a opulência deste mundo, a riqueza deste mundo, qualquer coisa que este mundo te oferecer, você pode jogar no lixo, por causa da promessa suprema, a mais elevada promessa da glorificação. Então, vocês se lembram que Daniel, quando foi dito a ele para parar de adorar Jesus e agora adorar o rei, e ele disse: e se você não fizer isso, nós vamos te jogar na cova dos leões e eles vão comer você. Mas por causa da promessa da glorificação, a maior glória, maior honra que Deus tem para o homem, Daniel aceitou ser lançado para os leões comê-lo, do que perder a promessa da glorificação renunciando a Jesus. Então, você pode perceber a instrução com a qual o Senhor me enviou a Bruxelas, que vai, diga para eles, que quando o arrebatamento acontecer, eles serão glorificados. Isso é muito sério. O Senhor está preparando a igreja para entrar. E você se lembra que quando ele entrou na cova dos leões, o Senhor me levou na cova dos leões. E quando eu entrei lá,
Eu vi Daniel sentado olhando para outro lado. E o cabelo dele, do lado esquerdo, é mais grisalho, é mais branco. E ele tinha este manto, este chale que era jogado assim no ombro. E ele tinha estes leões na frente dele, mais estes dois aqui atrás. Mas por causa da promessa da glorificação, ele disse: eu prefiro ser comido pelos leões, mas ser glorificado e entrar no reino de Deus. Aleluia. Porque você não pode entrar no reino de Deus a não ser que você seja glorificado. Por que ele me glorificou nessa era? Porque eu vou até o trono de Deus, eu encontro Deus. Você não pode ir até o trono de Deus a não ser que você seja glorificado. Este corpo não pode sobreviver lá. Então, se você quer entrar no glorioso e eterno reino de Deus, você tem que ser glorificado. Por isso que isso faz parte do protocolo do arrebatamento. É por isso que há um protocolo para o arrebatamento. É parte do processo que nós estamos olhando enquanto nós estamos examinando o processo do arrebatamento. Aleluia. E ele está dizendo que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi dito a eles para renunciar a Jesus e adorar Nabucodonosor, a razão pela qual eles negaram, eles não aceitaram rejeitar Jesus e ir para a fornalha, foi por causa da promessa da glorificação. Eles não negaram Jesus. Eles disseram: é melhor você nos jogar na fornalha de fogo, e nós não estamos prontos para dar a razão. Nós não precisamos te dar nenhuma razão. Porque eles sabiam que mesmo que eles queimassem lá no fogo, o Messias iria glorificá-los. E eles iriam entrar no eterno reino de Deus. Então, esta mensagem de 18 de outubro de 2021 é uma grande mensagem para a igreja e para esta era, para este tempo. Em Bruxelas, a cidade capital da civilização ocidental. Porque ele está dizendo que nada pode ser comparado com a glorificação prometida. E naquela visão, é como se o Senhor tem olhado para a igreja na Bélgica, em Bruxelas, e é como se ele estivesse olhando para uma vida horizontal, uma salvação horizontal, evangelho horizontal, e ele disse: não! Diga para eles que agora eles têm que fazer o que é certo. Eles agora têm que focar na glorificação. Salvação horizontal. Uma vida horizontal. Evangelho horizontal. Diga para eles: não. Há uma promessa maior, eles estão focados nas coisas erradas. Eles estão focados naquilo que é perecível. Diga-lhes que há uma glorificação prometida, há uma glória. Diga para eles que eu vou cumprir a promessa. Diga para eles permanecer firme lá, assim como Daniel permaneceu. E permanecer firme, da forma como Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes. Diga para eles não se comprometerem, não cederem, porque muito brevemente eu vou cumprir a promessa da glorificação e eles entrarão na glória. Então você entende a mensagem que o Senhor está falando. É por isso que 1
João capítulo 3, versículo 2, a promessa de que vocês serão como Jesus, porque então vocês verão Jesus em todas as formas como Ele é. Ele está dizendo que Jesus, no seu corpo glorioso, ele podia entrar onde os discípulos estavam através da parede. Número 2, por causa do corpo glorioso, ele podia entrar onde os discípulos entravam sem ter que passar através da parede. O poder do corpo glorioso. Ele podia se aparecer para 500 pessoas diferentes ao mesmo tempo. E ele está dizendo: vá dizer para eles que eu prometi este corpo para eles, porque então nós o veremos como ele é. E nesta vida nós operamos em 3 dimensões. 3 dimensões. Mas para Jesus vir até os discípulos sem ter que passar através da porta, talvez ele tenha por volta de 5.000 dimensões, talvez 5.000 ou mais. Mas ele está prometendo que vocês estarão na mesma dimensão para que vocês possam vê-lo como ele é. Isso é sério. Então ele diz, no versículo 3, que aqueles que têm esta promessa, eles se purificam a si mesmos, assim como o Messias é puro. Esta é agora a instrução. Ele diz no versículo 3, todo aquele que tem esta profecia, todo aquele que tem nele esta promessa, esta esperança em Jesus, de ser como ele é, eles se purificam a si mesmo, assim como ele é puro. Então você entende a mensagem para Bruxelas. Ele está prometendo a glorificação, mas ele está dizendo que vocês precisam ter isso como um tesouro, colocar isso como a sua prioridade. Vocês têm que focar na glorificação como igreja. Ele está dizendo que a glorificação é o prêmio supremo, é a mais alta promessa que Deus prometeu na Bíblia. Portanto, a promessa da glorificação no arrebatamento deve te fazer jogar no lixo tudo desta terra na sua vida. Para que agora você possa viver para Jesus em uma Bruxelas pós-modernas. Não importa a inteligência artificial, não importa a promessa da glorificação, descarta e joga tudo no lixo. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe aqui. Que vocês devem se preparar e se purificar para Ele, para entrar no reino de Deus. E Ele diz que vocês serão glorificados. E Ele diz, no livro de João 17, Ele está fazendo a mais elevada oração sacerdotal. Eu vou começar com 22, então eu irei do 1 ao 5. Evangelho de João, eu quero lidar com a glorificação, para que você possa entender este tesouro que o Senhor me enviou para anunciar. Esta honra, esta promessa que o Senhor me enviou para anunciar para vocês. O livro de João 17, a oração sacerdotal mais elevada, quando Jesus estava prestes a partir. Ele estava prestes a sair de cena, então ele está orando pela igreja. João 17, eu vou ler o 22, então eu irei do 1 ao 5.
Ele diz o seguinte no versículo 22. Ele diz, eu lhes dei a glória que tu me deste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. O Senhor, em Isaías, ele disse, eu não compartilho a minha glória. Mas agora, quando o arrebatamento está próximo e o Messias veio, ele diz, agora eu vou permitir que eles tenham acesso à minha glória. Então, esta glorificação é apenas através de Jesus e ninguém mais. É por isso que nós temos que sair nas ruas de Bruxelas e pregar Jesus para todas as religiões, para todos estes ateus aí. Versículos de 1 a 5 de João 17. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, a hora é chegada. Glorifique o teu filho para que o teu filho te glorifique. That he might give eternal life to all those whom you have given him. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Agora, isto é a vida eterna, para que eles possam te conhecer, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é sério. Então, qual é a mensagem aqui da glorificação? Ele está dizendo que Jesus, quando ele estava vindo para a terra, para morrer pela humanidade na terra, ele se despiu da glória que ele tinha com o Pai. Isso significa que esta vida nesta terra é incompatível com a glória de Deus. Não é compatível. Que a vida nesta terra é contrária à glória de Deus. Então ele diz, vamos tomar cuidado. Este grande amor ao mundo que está dentro da igreja, onde a igreja em Bruxelas está amando muito o mundo, mas está amando o mundo intensamente. Portanto, cada cristão que está aspirando, desejando e aguardando a glorificação, tem que se separar do mundo. E nós sabemos isso em 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18, onde ele diz: que comunhão pode haver entre a justiça e a iniquidade? Aleluia! Então, a mensagem da glorificação é essencialmente a mensagem da separação. E o Senhor está dizendo que primeiro você tem que morrer para você mesmo, morrer para o pecado, para você ser glorificado. E ele diz no livro do Apocalipse 22, da glorificação, 22, versículo 4, ele diz o seguinte: eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Eles contemplarão a sua face,
And his name will be on their foreheads. E o seu nome estará na sua testa. That means for you to see him, Versículo you must 4. be glorified. Isto significa que para você ver o Senhor, você tem que ser glorificado. E ele está dizendo That glorification is what should govern, que a should glorificação instruct our lives é o on que this deve earth now. governar e instruir a nossa vida agora. He says in Ele Matthew diz 17 em Mateus 17 that when they went up the mountain and then Jesus was glorified, I have a lot of details que about that. quando eles subiram no monte e Jesus foi glorificado, eu tenho muitos detalhes sobre isso. Eu tenho muitos detalhes sobre esta visitação. E ele foi transfigurado. That is the Lord now revealing the Isto é o eternal glory Senhor that is agora inside revelando a glória eterna que habitava dentro dele. When the Lord transfigured somebody, Quando o it is Senhor the Lord transfigurou revealing the eternal alguém, glory in that person. é o And that Senhor glory is revelando a God's glória glory. eterna que está dentro daquela pessoa. E esta glória é a glória do próprio Deus. We simply share in the Nós glory of God. simplesmente We don't have our own glory. compartilhamos da glória de Deus. Nós não temos a nossa glória. Aleluia! That when he died, he was so generous. Que quando ele He allowed us morreu, to share ele in foi his tão glorious generoso que ele nos permitiu compartilhar da sua gloriosa ressurreição. And so the Lord is saying, Então o Senhor está dizendo, because of the promised glorification, this por causa vision, da for glorificação prometida, esta visão aqui, por exemplo. example, then now let us read the book Então of agora Hebrews chapter 11 and see the vamos ler instruction. o livro de Hebreus, capítulo 11, e ver a instrução. From verse 10. A partir do versículo 10. Hebrews chapter 11. Hebreus, capítulo 11, From verse 10 it says a the partir following. do versículo 10, ele diz o Once seguinte. you're there, we read Quando together. você chegar lá, nós vamos ler juntos. For he was looking, okay, yeah. So you can start from verse 1 if you have time. But Poderíamos verse 10, começar we do can move versículo on. 1, mas a partir do Hallelujah. 10 nós vamos poder continuar. Aleluia. At home you can read from Em verse 1. casa, você pode ler a partir do versículo But I want to 1. pick a few verses Mas eu and quero underscore for you because of pegar time. There's so alguns much to give. versículos e enfatizar para vocês, porque ainda há It muito says, para for dar he was aqui. looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Pois ele esperava ansiosamente a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. And by faith, even Sarah, who was past childbearing, was unable to bear children. E pela fé, a própria Sara recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que fez a promessa. Então isso é muito poderoso nessa instrução aqui. E ele diz, Because of the promised glorification, por causa da glorificação prometida, a glória. Ele está enfatizando aqui os campeões, aqueles que tinham a fé suprema, aqueles que tinham uma fé superior na Bíblia, como Abraão, os vencedores. A razão pela qual eles foram exaltados como pessoas que tinham uma fé superior em toda a Bíblia é porque eles focavam na glória prometida, na glorificação prometida. E você pode ver, é aqui ele dizendo que ele conhecia quem estava prometendo, que este Deus com essa natureza de poder, que ele disse que o Messias viria através de Isaac e ele me mandou sacrificar Isaac. Então eu sei que este Deus Todo-Poderoso que me mandou sacrificar Isaac, com certeza ele tem poder para ressuscitar Isaac. Então, se ele me disse que o Messias virá através de Isaac, então de repente ele dá meia volta e fala, agora sacrifica Isaac. Então eu vou fazer isso, porque este Deus tão poderoso, ele me parece ser um Deus que pode ressuscitar alguém. Mesmo que eu sacrifique Isaac, ele pode ressuscitá-lo. Aleluia. Então, na primeira parte, ele fala na fidelidade de Deus para cumprir a promessa. Então, agora o versículo 35 ao 40. Vamos andar lá. Hebreus 11, do 35 ao 40. Ele diz o seguinte. Hebreus capítulo 11, versículo 35, ele diz. Ok, vamos começar no 32, certo? 32. E que mais direi?
I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, and David, and Samuel, and the prophets. Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, Who through the faith conquered kingdoms, os quais pela fé conquistaram reinos, administered justice, praticaram a justiça and gained what was e promised, alcançaram o cumprimento das promessas, que fecharam a and boca quenched dos the fury leões of fire in the e flame, apagaram a fúria do and fogo escaped the edge of the e sword. escaparam do fio da espada. Weakness was turned to Da strength, fraqueza eles tiraram who força, became powerful in battle, tornaram-se poderosos na and batalha routed out foreign e armies. puseram em fuga exércitos Now estrangeiros. listen to verse 35, Agora, glorification. ouça o versículo 35, a It says, glorificação. women receive back their dead, Ele diz, as mulheres receberam de volta os seus mortos, raised back to life again. ressuscitados. There were others who were tortured, Há outros que foram torturados, refusing to be released, recusaram-se a ser so libertados that they might gain an even better resurrection. para poderem alcançar uma ressurreição superior. Então When the Lord agora, says, "Go to Brussels quando o Senhor and diz, tell them that when vá the para rapture takes Bruxelas place, e I diga will para eles glorify que them. quando o I will deliver arrebatamento the promised acontecer, glory." eu vou glorificá-los, eu vou entregar a promessa da glorificação. You can see what he's talking here. Você pode ver o que ele está falando aqui. He's saying Ele está dizendo that the Old Testament saints, que Old os Testament, santos do Antigo Testamento, they heard the prophets of Yahweh. eles ouviram os profetas de And they Yahweh. heard the prophets of Yahweh announcing that one E day in eles the ouviram os future, profetas de Yahweh anunciando que dia no the futuro Messiah would o come. Messias viria And the Messiah would go to the e o cross Messias iria para a in cruz the future. no futuro And he would die for e man ele morreria pelo on the homem cross. na And cruz. then he would E resurrect então ele in a ressuscitaria glorious em resurrection. uma ressurreição And gloriosa. that when he resurrects in the glorious E body, quando ele glorious ressuscita resurrection, com o corpo glorioso na gloriosa he ressurreição, would share with those that ele believe vai in him compartilhar that glory. esta glória com aqueles que creram So the nele. Old Testament saints, Então, os santos do Antigo Testamento, antes do Messias when vir, they heard the prophecy quando of eles ouviram glorification, a profecia da glorificação, they did not see Jesus going to the eles cross não and then viram coming out, Jesus cripples indo walking, para the a blind cruz walk, e seeing então and all this. They did ressuscitando, not see aleijados that. andando e cegos enxergando, todos eles não viram nada disso. Paralíticos andando, cegos enxergando, eles não viram nada disso. A nuvem de Deus vindo, não, eles não viram. Eles não viram a chuva em Paris, não. Mas eles simplesmente ouviram os profetas de Deus, anunciando que no futuro, um dia, o Messias iria aparecer, e ele iria para a cruz, e ele derrotaria a morte, e ele iria ressuscitar numa gloriosa ressurreição, e ele prometeu compartilhar esta ressurreição com aqueles que crerem nele. Quando os santos do Antigo Testamento somente ouviram isso, veja como que a promessa da glorificação mudou a vida deles. Eles recusaram-se a rejeitar Jesus. Eles aceitaram ser torturados para que eles pudessem, um dia, alcançar uma ressurreição melhor. E a melhor ressurreição é a glorificação. Uma melhor ressurreição. Veja como o Senhor chama a glorificação. Ele diz, é a melhor ressurreição. Melhor do que quando Jesus ressuscitou Lázaro. Porque Lázaro, depois da ressurreição, ele morreu novamente. Quando o Senhor me enviou para ressuscitar Mama Rosa, um corpo que já estava em decomposição, depois que eu a ressuscitei, ela morreu novamente depois de 1 ano e meio. Ele está dizendo,
better resurrection. Ele está falando de uma superior ressurreição, melhor, Whereby significando when you are resurrected, que quando você é ressuscitado, you don't die again. você nunca vai morrer That is the novamente. message I brought to this city. Esta é a mensagem que eu trouxe para esta That the cidade. Lord has spoken with Que me. o Senhor falou And he has comigo promised the church in Brussels e Ele prometeu para a igreja em and Bruxelas globally, e globalmente that there is resurrection in front, there is que há glorification in front of ressurreição you. lá ali na frente. Há glorificação adiante de vocês. Whereby now, Onde agora you will have eternal bodies. vocês terão corpos Bodies eternos. that don't die again. Corpos que não morrem They don't novamente. need repair in Não hospitais. precisam ser restaurados nos They don't need hospitais. the teeth to be repaired. Não precisam ter o dente The restaurado. body that will not be tired again. Um corpo que nunca ficará cansado novamente. Vive perfeitamente para That has sempre. no dolor, pain. Que não tem mais dor. Did you understand? Vocês entenderam? Has no sin, has no death. Não tem pecado, não tem morte. And look at the Old Testament saints. They simply E heard from the veja os prophets. santos do Antigo Testamento, eles somente ouviram dos There would be profetas glorification that the Messiah will share que with those haveria uma who are glorificação faithful. que o Messias iria compartilhar com aqueles que eram fiéis a Then Ele. it changed their life. E isso mudou a vida They deles. accepted to be killed. Eles aceitaram ser And mortos. that's why the disciples of E é Jesus, por isso que os discípulos de if you go to Jesus, Rome, se você for para right at the Roma, gate of the Vatican, lá no portão do Vaticano, that is where Paul was beheaded. foi lá onde Paulo foi decapitado. He accepted to be beheaded Ele to be aceitou beheaded than to renounce ser, Jesus. ele preferiu ser decapitado do que renunciar a Jesus. Por quê? Because of the promise of Por causa da promessa da If you glorificação. go to the Vatican in Se Rome, você for ao Vaticano, em Roma, when you go inside the Vatican, quando at você the center entra of the Vatican dentro Square, do Vaticano, no centro da Praça do Vaticano, that is where Peter was foi crucified lá upside down. onde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. And Peter, when he was told to E renounce Pedro, Jesus, quando foi dito a ele para renunciar a Jesus, ele and they recusou-se. said, "We will crucify E ele you." disse, e eles disseram, nós Then vamos he te bargained with his crucificar. assassin. Então ele tentou negociar com And he seus said, assassinos. "My Lord has already Ele been disse, crucified upright." por favor, o meu Senhor já foi crucificado virado para cima. Amanhã, quando vocês me crucificarem, será que vocês podem me crucificar de cabeça para baixo em X? Porque o meu Senhor já foi crucificado daquela forma, eu não sou digno de ser crucificado como Ele. Foi assim que Pedro pôde encarar a morte, falou com seus assassinos e eles então o crucificaram de cabeça para baixo. E quando eles o glorificaram de cabeça para baixo, a língua dele saiu para fora e os olhos também. Por quê? Por causa da promessa da glorificação. É por isso que os outros discípulos, eu acho que Timóteo foi esfaqueado, ele foi morto por lanças na Índia. Muitas vezes muitas lanças. É por isso que os profetas de Yahweh aceitaram ser cortados com uma serra, partidos no meio. É por isso que quando você vai a Roma, você vê a arena, o Coliseu, onde aqueles que recusaram-se a negar Jesus eram lançados para que os leões os comessem. Eu já vi a minha morte. Eu já vi quando eu serei assassinado lá em Jerusalém. O Senhor já me mostrou tudo de como vai acontecer. Então, recentemente, eu compartilhei com vocês na rádio, eu disse, quando o Senhor disse, eu mal posso esperar pelo dia quando você vai morrer por mim. É por isso que os profetas de Yahweh e os apóstolos de Jesus e os santos do Antigo Testamento, eles aceitaram ser mortos, mas não renunciar a Jesus. Por quê? Por causa da promessa da glorificação, que quando você for glorificado,
Você vai entrar na eternidade com Deus. E a eternidade é para sempre. É por isso que o Senhor está dizendo que eu trago essa mensagem para vocês, 18 de outubro de 2021. Vá até Bruxelas e diga-lhes que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos iguais ao corpo do Messias. Isso tem que te fazer jogar no lixo tudo, como os santos do Antigo Testamento fizeram. É por isso que Romanos 8, dos versículos 17 a 20, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 8, 17, do 18 ao 20, ele diz, 17 e 18, Romanos 8, 17 e 18, ele diz, agora, se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos. Eu recebo vocês, meus filhos e filhas. Obrigado por virem. Sentem aqui na frente, sentem. Aqui na frente, por favor. E eu os abençoo no poderoso nome de Jesus. As suas vidas, tudo ficará bem. Eu vejo que vocês são jovens e vieram ao Senhor. O Senhor vai cuidar de vocês, vai proteger vocês nesta sociedade, vai abrir portas para vocês nesta sociedade e Ele vai ter certeza de que você não seja envergonhados nessa sociedade, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Aleluia. Então, a promessa da glorificação. Ele diz, se nós participarmos dos seus sofrimentos, para que então participemos da sua glória. Que agora mesmo, tudo bem sofrer por Jesus. Especialmente se você considerar a glorificação. Você vive numa cidade onde a pressão sobre a igreja é muito alta. A pressão é muito alta para você viver como o resto dos belgas. Modernos, imorais, espíritos livres, não se importando com Deus. A pressão nessa sociedade é muito alta sobre a igreja. Mas ele diz que quando o Senhor trouxe uma promessa como essa para os santos do Antigo Testamento, ele não se importou, eles não se importaram quão massiva era a pressão da sociedade sobre eles. Isso já encerrou o debate. Eles agora focaram na glorificação. E eles disseram que eles estavam preferindo até mesmo ser mortos, decapitados, para que Deus fosse glorificado. E o Senhor está dizendo aqui agora em Romanos 8, 17, que a glorificação é somente para aqueles que sofrerem por Ele aqui. Nessa sociedade, se você se levantar e começar a ir ao parlamento, e você dizer para eles, arrependam-se. Vocês sabem que eu tenho ido aos parlamentos da Europa, eu falo com o parlamento, não apenas não na Europa, mas também no Brasil, no Senado. Os parlamentos, eles me convidam e eu faço discursos nas Assembleias Nacionais. Vocês sabem disso. E lá dentro, eu sempre digo para eles, homossexualismo é pecado, não legalizem isto. Aborto é pecado, não legalizem o aborto.
God judged Sodom and Gomorrah. Deus julgou Sodoma e Gomorra. E Ele está vindo para julgar For vocês legalizing LGBTQ+. por legalizar LGBTQ e tudo o resto. I tell them, Eu digo para eles, in this society, if you go to the parliament nesta and start sociedade, telling them, repent, se você vai come ao away from parlamento e começar a LGBTQ, dizer para come eles, away from arrependam-se, abortion, the apartem-se society dos will fight you. LGBTQ, apartem-se dos abortos e dos gays, eles vão te jogar fora. Eles vão lutar contra você. Esta sociedade vai lutar And the Lord contra is saying, você. it's okay to suffer for E you. o Senhor está dizendo que tudo bem sofrer por If Ele. you don't tell this society, this Se nation você the truth, não who will? disser para essa sociedade, ou I am quem told vai there are fazer churches, isso, I received então? the report, there are churches in Antwerp, and Me many disseram other que churches who muitas are tuned into igrejas this nation. nesta nação, inclusive as igrejas em Antuérpia, eles estão. Eu recebi esse relatório ontem, That there are many churches que há in muitas Antwerp and igrejas many em other cities Antuérpia e tuned muitas cidades que estão sintonizadas aqui, in this nation. nesta nação. And I'm saying E eu estou dizendo that if the church does not rise up que se a and igreja shine the não light se of levantar Christ, who will? e resplandecer a luz de Cristo, quem fará isso? The church must take its A igreja mandate. tem que cumprir o seu mandato, a sua missão. The church in Belgium must A igreja now na accept the Bélgica Great agora Commission tem que aceitar a grande comissão and go to the streets and tell them e ir para as homosexuality is sin, igrejas e judgment dizer is para coming. eles: homossexualismo é pecado, o juízo está vindo. Even if they spit on you, they Mesmo kiss se you, eles don't worry, cuspirem says, você "For e as te long as we expulsarem, suffer não with se him, importa." we will be glorified." Porque ele disse que desde que você sofra com ele, vocês também serão glorificados. Suffer with him. Sofrer com ele. Verse 18 it says, No versículo 18 ele diz: I consider that our present suffering, our light and momentary sufferings on this earth, eu tenho por mim e considero que os nossos sofrimentos neste tempo presente, our light and temporary suffering on this o earth, nosso leve e momentânea tribulação nesta terra, when it comes to glorification, the quando promise of se glorification, trata da promessa da glorificação, then the Lord says então o Senhor diz that the suffering on this earth is que o nothing. sofrimento nesta terra não é The nada. one who is saying our light and Aquele temporary que suffering on disse this earth que a nossa leve e momentânea tribulação nesta vida are not worth comparing with the glory to be revealed in us. não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. The one that is saying so, Aquele que está falando isso nesta escritura é Paulo. and he was waiting to be beheaded. E ele estava esperando para ser And he said, that decapitado. is very light and temporary. Ele está dizendo, mas isso aqui, esse sofrimento é muito leve e temporário. Se você compara com a glória prometida. La gloire prometida. Com a glória prometida. Did you understand the direction now? Vocês entenderam a direção agora? The Lord is asking that the O church in Senhor está Belgium pedindo que a igreja na Bélgica mude. that you must now go out with the salvation Que agora of Christ, vocês the true saiam com a salvation. salvação de Cristo, a verdadeira salvação. That you must not fear man, Que but vocês fear the não Lord. temam o homem, mas temam a Deus. The problem in Belgium, O the problema church na fears Bélgica man. é que a igreja teme o homem. Oh, I don't want to jeopardize my papers, my Oh, document, eu não my quero residence, estragar my agora nationality. todos os I meus don't want- papéis, not meus at all. documentos, a minha residência. Não Não quero pôr isso em risco. Não mesmo, não mesmo. These are temporary residences. Essas são residências temporárias. He's talking permanent Ele in the está kingdom of falando God. daquilo que é permanente no reino de Deus, aquilo que é eterno. Então ele diz, If you go back again to Hebrews se 11, você we read voltar only verse agora 35, em he Hebreus calls it 11, the better resurrection. ele chama essa ressurreição de melhor ressurreição.
Il appelle ça une meilleure résurrection. Meaning, when you receive that body, you will never die again. Significando que quando você receber este corpo glorificado, você nunca morrerá novamente. O pecado nunca mais te tocará. Quão maravilhoso! A promessa do nosso That's why he has Deus. shown me the É rapture por and isso come que to ele tell me you mostrou o on what to arrebatamento focus on now. e eu vim para dizer-lhes naquilo que vocês têm que focar agora. Again, Hebrews 11, Novamente, Hebreus, agora eu quero terminar com a glorificação. Hebreus 11. Hebrews 11:35, we read 36 now. Vamos ler agora, nós lemos o 35, vamos ler o 36 agora, até o 40. Ele diz o seguinte, 36, he says. no 36 ele diz, Ele diz, some face jeers and flogging, even chains and imprisonment. outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e prisioneiros. Em outras palavras, quando o Senhor me envia aqui com a promessa da glorificação, Ele está anunciando perseverança, perseverança, perseverança na igreja. Que hoje, nesta Bélgica moderna, os cristãos não conseguem perseverar nem nas pequenas coisas. Se o marido perder o emprego assim, ela já está dizendo não. Ai, nós somos eternamente incompatíveis. O meu terapeuta me diz que você é tóxico para mim. Você está criando um ambiente tóxico para mim. Então, meu terapeuta diz que nós temos que nos separar. Ela rapidamente esquece que você estava pagando o aluguel, pagando as contas, você estava sendo o marido na casa, mas agora ela está chegando tarde, ela está saindo e cheirando perfume e tudo isso. Como? Ela retorna às 11 horas da noite e de manhã, às 6 horas, ela está pulando, corre para a porta. E o marido fala, não, querida, por que você está fazendo isso? Querida, você não pode se vestir assim. Você corre até a porta. Ela quer escapar. E ela está vestindo uma saia curta vermelha. Uma saia vermelha curta. Por favor, querida, não faça isso, não faça isso, nós somos nascidos de novo. Ela diz, não, me deixe em paz. Sou eu que agora estou conduzindo as coisas aqui, sou eu que trago dinheiro para casa agora. Não você. Elas não podem perseverar nem mesmo uma pequena aprovação. Talvez o Senhor queira construir um testemunho. Talvez o Senhor queira construir o teu caráter. Mas agora você não suporta nenhuma coisa pequena. Ela vai na igreja e fala, não. Ela fala para o pastor, eu agora preciso do divórcio. O chefe dela está discutindo a bolsa de valores. Eu preciso ir a Paris, eu vou lá por causa das ações do banco. Então você volta para a África e agora fala, ai, nós precisamos plantar e preparar a terra para plantar milho. São duas histórias totalmente diferentes. Ela fala, ai, eu não suporto mais. Você está me falando para a gente ir lá e plantar milho para as pessoas não morrerem de fome? Ela não suporta mais essa conversa depois que ela foi para Paris para tratar dos assuntos da Bolsa de Valores, as ações do banco. Mas o chefe agora leva ela aos coquetéis e jantares à noite e fala para ela, nós precisamos voar agora para Nova York. E ela realmente agora abraçou isso, ela aceitou tudo isso, certo? Então ela compara as duas vidas. Não.
Le Seigneur. Non. The Lord is saying, O Senhor está dizendo, Le Seigneur dit non, la perseverança. persévérance. stand with Jesus. Fique firme com These Jesus. things are temporary. Essas coisas são And temporárias. if you lose a job, God Mesmo will se você provide. perder o emprego, Deus vai cuidar, Ele vai prover. Ele está cuidando de você. Ele ama você. E a intenção dele não é te humilhar. Just stand. Simplesmente permaneça firme. Não mude. Daniel did not. Daniel não Daniel mudou. n'a pas changé. Shadrach, Meshach, Abednego did not. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não cederam. And so the Lord is saying Então o Senhor está that dizendo because of the promise of que por glorification, causa da promessa da glorificação, Ele está dizendo that now you need to change how you que execute agora your life você in this precisa city. mudar a forma como você está executando a sua vida nesta That now you need cidade. to focus on heaven. Que agora você precisa focar no The céu, big promise, the na big grande honor, the big promessa, award, na grande honra, recognition. na grande recompensa ao reconhecimento. He assures us Ele nos dá a certeza. from that promise of glorification, he's assuring us that the Com Messiah esta is promessa coming. da glorificação, Ele está nos dando certeza de que o Messias está vindo. And he's assuring us from that promise of E glorification com essa promessa da glorificação, Ele está nos dando certeza that the way you live your life here on the earth que a forma como você vive a sua vida aqui na terra determines your destination, your determina eternal o seu destination. destino, o seu destino eterno. That if you decide to persevere and Que be se faithful você to Jesus, decidir no matter perseverar what, e ser fiel a Jesus, não importa o que aconteça. then the way you live here will earn you eternity with God glorification. Então, a forma como você viver aqui vai ganhar para você a eternidade But com if you Deus na compromise, you'll glorificação. end up into the lake of Mas se fire. você ceder e se comprometer, você vai acabar no lago de fogo. E Ele está dizendo que o nosso destino, That he prepared for the church. que Ele preparou para a igreja no reino de Deus. Então, você agora tem que focar nisso, você tem que desejar ansiosamente isto, deliberadamente. E Ele está In the book dizendo, of Matthew 16:27, no livro de that he Mateus will 16, reward each person 27, according to what they have done in this que Ele vai recompensar cada pessoa de acordo com o que fez nesta vida. body. Neste corpo, através deste corpo. Romans chapter 2 verse 6 he says, Romanos 2:6, ele diz: Hallelujah. Aleluia! Jesus é Senhor. Romans chapter 2 verse 6. Romanos 2, versículo If you 6. decide to live another way. Se você quiser sair e ir embora, Romans, I get there. Romanos. Romans chapter 2. Romanos capítulo 6, capítulo 2, no versículo 6 ele diz: God will repay each person according to what they have done. Deus retribuirá a cada pessoa conforme o que tiver feito. In doing good seek glory, Ele dá àqueles que pela persistência fazem o bem e buscam a glória, honra e he imortalidade. will give eternal life. Ele dará vida For those who eterna. are self-seeking, Mas para aqueles que são egoístas, que buscam, só pensam em si mesmos follow evil, e rejeitam a verdade e o verdadeiro evangelho e seguem a perversidade, a iniquidade, a injustiça, there will be wrath and anger. para eles haverá ira e That is the message indignação. the Lord has sent me with here to tell the Esta é a church in mensagem Europe and com a globally qual o Senhor me enviou aqui that para it dizer para a matters igreja how na you Europa live que here. está sintonizado, vai importar muito a forma como você vive aqui agora. Ça compte comment vous vivez ici sur la terre. He will reward you how you live here. Ele vai te recompensar conforme você viver Based on how you aqui. live here now, it will determine your Baseado destination. na forma como você vive aqui agora, vai determinar o seu destino eterno. That's why the Lord is coming to Europe. É and the por isso modern que o world, Senhor está USA, vindo à Australia, Europa e ao everywhere, mundo telling moderno, you to be faithful Estados to Unidos, Jesus. Austrália e Live todos os lugares, faithfully dizendo with para Jesus. eles serem fiéis a Jesus e viverem uma vida de fidelidade a Jesus. Restez ferme debout avec Jésus. And the Lord is saying E o Senhor está that the dizendo glorious body He promised you in that que vision, o corpo don't tell them glorioso que Ele that when the prometeu rapture para takes place, vocês there are naquela bodies visão, glorious like mine. vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu, Ils auront un corps glorieux comme le mien.
He's saying that glorious body Il dit, Ele ce está corps dizendo que glorieux este is corpo what you see in glorioso Philippians chapter 3 verse 20. Can you turn there? é o que você vê em Filipenses capítulo 3, Philippians chapter 3 versículo verse 20. 20. Filipenses 3, And you will hear 20. him giving the instruction there. E você on ouve when ele this dando a promise is instrução dispersed, lá. what is the E instruction quando to the esta church promessa in foi Brussels? dada, qual é a instrução para a igreja em Bruxelas? Quelle est l'instruction là-bas pour l'église ici à Bruxelles? Philippians chapter 3 verse 2. Filipenses capítulo 3, versículo 20. We have already seen in 1 John chapter 3 verse 2. Nós já vimos, and verse 3 1 João says, capítulo 3, "Therefore versículo purify 2. yourselves, No for versículo he 2 is ele diz, pure." portanto, Those who have this promise, purifiquem-se a si purify mesmo yourselves, como for ele he é is puro. pure. Todos vocês que têm esta esperança de ser como ele é, purifiquem-se a si mesmos assim como ele é puro. Purifiez vous-même comme lui-même est pur. Hallelujah. Aleluia! I love you, the church in Brussels. Eu amo vocês, That's igreja why em I've Bruxelas. decided to give out everything É por isso que eu systematically, decidi step dar by step. tudo para vocês sistematicamente, passo a passo. Instead of standing here and announcing, I have Em seen the vez de Messiah ficar coming, aqui a prepare anunciar, the way, be eu holy, vi o then I walk away. Messias vindo, prepare o caminho, sejam santos, e então ir embora. Le Messie revient et puis sortir et partir. Be holy. Soyez saints. Sejam santos. Then I walk away. Alors je m'en- E je então m'envoie, ir je sors. embora. So where was he? Where was he? Oh, il était où? E eles vão He falar, stood onde at está the door ele? of the market. Ele ficou lá na porta do And he announced mercado. the coming of the Messiah and he left. Il a annoncé Ele la venue du Messie só et puis il est anunciou a parti. vinda do Messias e foi embora. But because of what is at stake, Mais à Mas cause por de causa ce qui daquilo s'en- que está em the jogo, joy of the Messiah. la a joie du alegria Messie. do Because your Messias. entry is the joy of the Messiah. Parce Porque a votre entrée entrada est de la joie du vocês Messie. é a And because the alegria do generation has Messias. drifted away to postmodernism, E porque Ah, esta porque a geração geração se se desviou para o now there is need to walk pós-modernismo, with them, Mike on his one, I hope you're here. agora There is need to há walk with them, necessidade de andar com step eles, by step, that Jesus may guide passo a you. passo, Avec eux, étape par étape, afin que Jésus puisse gagner. para que So Jesus Philippians possa chapter 3, ganhar. verses 20, 21, Então, it says, Filipenses 3, versículos 20 e 21, ele "But our diz: citizenship is in heaven, Alors, mas notre a citoyenneté nossa est dans le cidadania ciel, está and we nos eagerly await a céus, Savior from there, et nous de onde attendons ansiosamente aguardamos o nosso the Salvador, Lord Jesus Christ, le o Sauveur, le Senhor Seigneur Jesus who by the Cristo, power that enables him to create everything and put it under his control will transform our corruption bodies, immoral bodies, our weak bodies to be as glorious like his glorious body. que pelo poder que o capacita por todas as coisas debaixo dos seus pés e seu domínio, transformarás os nossos de humilhação, nossos corpos de pecado When the Lord sexual, Almighty, October para 18, sermos igual ao 2021, corpo da sua glória. Quando o Senhor trouxe esta visão de 18 de outubro de 2021 às 3 da manhã, ele me visitou de uma forma poderosa. E por voz ele disse: vá dizer a este povo, vá à Bélgica, Estados Unidos, vá dizer para a Austrália, Fiji, vá dizer para Singapura. Va dire à Singapour. Go tell these people Vá dizer para este that when the povo rapture takes place, they will have bodies like que mine. quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos But como when o I meu. looked at his body, it was totally glorified. Quando eu olhei para o corpo dele, estava So in other totalmente words, go glorificado. tell these people that when the rapture Então, takes em place, outras they will have palavras, glorious bodies like vá mine. dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão um corpo glorioso igual a este Go meu. tell these people Vá dizer a este that when the povo rapture takes place, I am faithful. que I will quando o deliver the arrebatamento promised glory. acontecer, I'll fulfill it. eu sou fiel, eu vou cumprir a glória prometida, eu vou cumprir. Now you see Eles the serão instruction to modern glorificados. Europe. Agora você vê a instrução para a Europa He's moderna. saying when it comes to the promise of Ele está glorification, dizendo que quando se trata da promessa then da God glorificação, automatically disconnect us from the então Deus citizenship of the earth. automaticamente nos desconecta da cidadania desta terra. And he says, E ele diz but our citizenship belong to God, que a belong to nossa heaven. cidadania pertence a Deus, pertence ao céu. And if he's talking about citizenship, E se ele está falando a respeito de then you know he's cidadania, talking about a republic, a government, então você a sabe que ele nation, está falando a a kingdom. respeito de uma república, de uma nação, de um reino.
that has its laws, qui a ses que lois, tem as suas has its monarch, leis, the king, qui tem a a son sua monarque, son roi. monarquia, o has rei, its culture, Il a sa tem a culture, sua própria has its cultura, civilization, il a tem a sua has its civilização, rights. You have rights tem os in seus there. direitos. droits, Você il a tem ses droits direitos lá. Therefore, your allegiance, when you are here, Portanto, your a allegiance sua should be up lealdade, there. enquanto você está aqui, a sua lealdade tem que ser às leis e ao reino lá em cima. He's saying Il dit, Ele está dizendo that your citizenship is not in Belgium. votre que a tua citoyenneté n'est cidadania pas en Belgique. não é da Not at Bélgica. all. Pas du tout. Não mesmo. Is in the kingdom of God. C'est dans le Está royaume no de Dieu. reino You de belong Deus. to the kingdom of God. Vocês pertencem ao You reino de don't Deus. belong to the earth. Vous n'appartenez Vocês pas não à la terre. When it pertencem à comes to the terra. promise of glorification, Quando he se totally trata da disconnects you promessa from da the glorificação, Quand ça vient à la ele promesse te da glorificação, desconecta il vous totalmente déconnecte da totalement de la terra. earth. And therefore he expects you to have allegiance Portanto, to your ele kingdom, to espera your que home, você tenha home country. lealdade ao seu rei, lealdade ao seu lar, ao seu país celestial. That if there are laws of that country, E que il y a se des as lois de leis ce daquele he país, expects you to be observing them. Il vous ele a dit, espera que você observe observez cada les uma lois de votre delas. pays. If that country has a civilization, Se he expects aquele you to be paí beaming, celestial tem illuminating a the sua civilization of that civilização, country. ele espera que você esteja resplandecendo e transmitindo a civilização deste país celestial. If the civilization of that country is holiness, Se a civilização do seu país celestial é a if that country is santidade, very powerful and it has se a aquele powerful país é muito civilization poderoso of holiness, e tem Se esse uma país é poderosa très civilização puissant, de essa civilização, c'est la santidade, then when you look at the citizens of that country on this earth, you can então tell those quando are você citizens of heaven. olha os cidadãos daquela cidade celestial na terra, você pode dizer que eles são cidadãos do céu. If you come to Belgium Si tu viens Se en você Belgique, vem à Bélgica and you look for the Kenyan community, Kenya, e você procura a comunidade queniana, God, they say, these are Kenyans. se você vai lá, você fala, ah, esses são Because you see the way quenianos. they dress. tu vas voir Porque comment você ils sont vai ver a habillés. forma como You eles se see their vestem, culture, the food they você vai ver a cultura deles, o tipo When de their comida children que are eles going to sleep, they cozinham. sing for them Kenyan songs. Quando as crianças vão dormir, eles cantam cânticos quenianos para They give them eles. stories of Kenyan heroes. Eles contam para eles histórias dos heróis They teach them quenianos. Kenyan language. Il leur enseigne Eles la langue ensinam du para Kenya, eles língua queniana. The way they dress. la manière A dont forma s'habillent. como eles se Their vestem, culture, you can just say, a I sua think these are cultura. Kenyans. Dans leur culture, Você pode dizer, ah, eu acho que esses são quenianos, eu acho que esses aqui são americanos. Não, essa pessoa tem que ser americana. Eu acho que esses são alemães, são nigerianos. That is what he's talking about. c'est de ça qu'il É est en train de disso que parler. ele está falando. We need to be beaming the superior Nós civilization. precisamos estar resplandecendo a civilização superior, do reino superior de Deus. Woe unto you Ai de if você, you come from a country whose culture se and você civilization is very tem weak, de you um come to país another country, it is cuja absorbed. civilização é muito iníqua, e você vem e absorve isso e se torna iníquo agora. Você absorve uma civilização muito iníqua. Você vem até eles e então você absorve essa iniquidade. Mas é isso que tem acontecido com a igreja. Quando a igreja saiu para ganhar o mundo converteu a igreja para o mundo. Ai, por quê? Porque ela saiu sem a autoridade da santidade. Authority of righteousness. A autoridade da justiça. That is the power of the church. Este é o poder da igreja. That when you walk into that bureau, that office, Que quando você andar e entrar naquele everyone say, "Wow, escritório, she's born again." todos vão dizer, uau, ela é nascida de novo. When a new guest comes and they're introducing people, Quando um novo convidado vem, eles estão apresentando as pessoas, eles my dizem, name is so and so. We have so and so here. She's born again. ah, o She's meu Christian." nome o nome dela é esse, ela é essa, ela é nascida de novo, ela é cristã. Ela sempre ora por nós, todo dia de manhã. E ela nos fala a respeito de Jesus. E eu confio nela. Quando eu tenho um projeto especial e eu preciso de alguém que eu confie, eu escolho ela, eu sempre escolho ela para o projeto. Esta é uma cultura superior.
Nós the devemos civilization sair of the kingdom of e God. resplandecer a civilização do reino de Deus. Righteousness, Justiça, holiness, santidade, arrependimento, a vinda do Messias, separação da corrupção, separação da apostasia, from the corruption, separação da corrupção. that the Aleluia. church may prepare for her destiny. Para que a igreja possa se preparar para And o so the seu Lord says, I destino. don't have time, I need to move on. Então o Senhor está dizendo, eu não tenho tempo, eu preciso The avançar. kind of body you will get in the book of O 1 tipo Corinthians de 15, corpo verse que 35, você vai when he says, receber "Go no tell livro them, de when the 1 rapture takes place, Coríntios they will have 15, bodies like 25, mine." The kind quando o of Senhor body, disse, 1 vai Corinthians dizer para 15, eles 35. que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. 1 Coríntios 15, 35. Just a moment. Só um I momento, só have um not finished momento. Philippians 3, 20, 21, right? Eu ainda não terminei Hallelujah. Filipenses 3, 20 e Because there 21, he's talking certo? about glorification. Porque lá ele está falando da You should be asking glorificação. yourself, who am I? Você deve estar se perguntando, quem sou Who eu? am I? Quem sou That in eu? my immoral self, Que no meu eu tão God is imoral, promising me to have a body like Christ. How can Deus I está me reject that? prometendo ter um corpo igual ao de Cristo? Como eu posso rejeitar isto? Você tem que agarrar isso e guardar como um tesouro e mudar os It's seus not yesterday, caminhos. today. Se não foi ontem, agora é The door is hoje. still open. A porta ainda está aberta. He says, even if the Osama bin Ele Laden diz of Al-Qaeda, que mesmo alguém como Bin Osama Bin Laden Laden, ou Osama Bin Laden, even him, even Al-Qaeda, if he repent, he até enter. mesmo He will ele, enter. se ele se arrepender, ele entra, This is ele how entra. powerful our God is. Isso é quão poderoso nosso Deus é. Ele derrotou And he a has opened morte the door for all. e ele abriu a porta para todos. Hallelujah. Aleluia. 1 Corinthians, if you get there, 1 Coríntios, se você chegar it lá, says the following. Chapter ele 15, diz o verse 35. seguinte, capítulo 15, versículo 35. But someone will ask, how are the dead raised? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os What kind of mortos? body will they have? E que tipo de corpo eles terão? Em 1 que John corpo chapter eles 3, virão? verse 2, we saw the kind of body like Christ. 1 João capítulo 3, nós vimos que o corpo será igual ao de Cristo. Let me share with you something. Deixe-me compartilhar algo com If I você. sit here and fall asleep, Se eu sentar aqui e adormecer, if I sit here and then I fall asleep, se eu sentar aqui all e of a sudden, adormecer, I might find I am in the White House in Washington. Instant moment. imediatamente eu posso descobrir que eu estou dentro da Casa Branca, In the em Oval Washington, Office. lá na sala oval, And listen to what's being discussed. e ouvindo o que está sendo But they are not discutido aware lá. I'm there. Mas eles não sabem And que eu sometimes estou when lá. they're walking out to see E the algumas fireworks, vezes, quando before eles there is a saiam, ceremony, they're walking to quando the há balcony uma to see the cerimônia, fireworks. eles saem nos balcões para ver, por exemplo, os fogos de artifício numa cerimônia, eles saem nos balcões. Então um telefone cai. I went to pick it to give him. Já aconteceu de eu pegar para entregar para ele. E ele nem percebeu. Ai, It's a powerful aleluia. body. É um corpo poderoso. You can be in the new heaven instant. You can be in Você New pode Jerusalem estar no instant. novo céu instantaneamente. Você pode estar na Nova Jerusalém It is not instantaneamente. controlled by the laws of nature. You must Não look é for that controlado body. pelas leis da natureza. Você tem que desejar ansiosamente este You must corpo. aspire for it like the Old Você Testament tem que says. desejar ser consumido pelo desejo It's a body deste that is corpo. raised from death. Is not subject to É death um anymore. corpo que é ressuscitado e vence a morte e nunca mais estará sujeito à morte novamente. Posso dar escrituras para você ler em casa? Okay, thank you very much. Ok, muito And then obrigado. you see in Então Romans você chapter vê 8:11, Romanos 8, 11, it is raised from the dead. é ressuscitado John dos chapter mortos. 20, 27. João 20, It's a 27 real physical body but has no blood. é um corpo real físico, mas que não tem corpo, não tem sangue, não tem sangue, é apenas ossos e carne. O corpo de Jesus glorificado não tem sangue.
Hallelujah. Aleluia! Really different. C'est É réellement realmente diferente. And Luke chapter 24, 39. Lucas 24, 39 é um corpo literal, real. John 20, 26 is a João powerful body. 20, 26 é um corpo Has no limitation poderoso. of time and space. Não tem limitação de tempo e espaço. John chapter 21, verses João, 10 to capítulo verse, 21, 14. dos versículos 10 ao It's a 14. transformed body. É um corpo Luke transformado. chapter 20, 36. Lucas 20, 36. It is a body like that of angels. É um corpo como os dos anjos. Wow. Wow. Uau! Welcome to the kingdom of God. Bem-vindos ao reino de mighty Deus. C'est un É um reino poderoso. Eternity is not a joke. A eternidade não é uma Eternity is very brincadeira. powerful, we need to wait for it. A eternidade é muito poderosa e nós temos que esperar por ela. Nós precisamos nos preparar para ela. 43 is a glorious body. 1 Coríntios 15, 43 é um corpo glorioso. It's an eternal body that cannot be destroyed by age. É um corpo eterno que não pode ser destruído pela idade, pela velhice, não pode ser destruído pelo cansaço, a enfermidade não pode tocá-lo, o pecado não pode tocá-lo, a morte não pode tocá-lo. C'est pourquoi É por Back isso to Philippians 3:20 as I finish que with de it. volta a Filipenses 3:20, vamos terminar. 20 à 19, je finis avec cela. It says the following. Il dit Ele diz o seguinte, Philippians chapter 3 verse 20. Filipenses capítulo 3, versículo The microphone, 20. because we are global. Philippians chapter 3 verse 20. Philippiens chapitre 3, Filipenses verset capítulo 20, 3, versículo 20, Verses 20 and 21. verset versículos 20 et 21. 20 e 21. But our citizenship is in heaven, Mais notre Mas a cité nossa est dans les cidadania cieux, está and we nos eagerly await a céus, savior from there. d'où nous de attendons onde aussi comme sauveur ansiosamente le aguardamos Seigneur. o nosso Salvador. O Senhor está That because dizendo of the promise of glorification, que por causa da promessa da then there is a glorificação, change in comportment, change in conduct então that is há supposed uma to come to you. mudança de comportamento, há uma mudança de conduta que deve acontecer em você. And I give you this prophecy Quando eu venho that aqui very soon e eu te glorification dou will esta take place. profecia de que muito brevemente a glorificação vai acontecer, And today also by voice he told me very soon e the church hoje will be taken também, away, meaning por voz, glorified. ele disse, brevemente a igreja será levada embora, significando, será When I give you glorificada. that prophecy, Quando eu te dou esta profecia, ele you diz, should have the following comportment, the following conduct. você change tem in que conduct. ter o seguinte comportamento, a seguinte mudança de From where we conduta. eagerly await a savior. De onde? Ansiosamente. Do céu. Que nós, de onde ansiosamente, desesperadamente aguardamos o nosso Salvador. French and Spanish are very beautiful. O francês e o espanhol são muito lindas, línguas lindas. Em inglês ele Eagerly diz, awaiting. Do you know what it means to ansiosamente. eager? Sabe o que significa ansioso? Ansioso. If a church is preparing for the Messiah, Se uma igreja está se and preparando you know, para o for me, I go Messias, globally to all the nations. e vocês sabem, quanto a mim, eu vou globalmente a If I todas as enter nações. and find a church which is preparing for the Messiah, Se waiting eu for him, entrar e encontrar uma igreja que está se preparando para o Messias, está esperando por eles, é isso que eu vou encontrar. Ai, 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 ai. Peter, Pedro, is that Pedro, the visitor, that vehicle here, has it parked? aquele veículo, ele estacionou, Is that the ele guest? parou lá, ele é o nosso No, convidado? that's a vehicle just passing. Não, 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 é apenas um veículo que estava passando. Ai, ok. You can't sleep. Ah, você não pode nem dormir. You know that an important guest is coming. Você You don't know sabe the que um time. convidado importante está vindo e você sabe que esta é a hora. It's always hanging around your head. Está sempre martelando na tua cabeça a iminência da vinda dele. Você não pode nem dormir. O tempo todo. Você pensa, ele pode chegar. Agora ele pode chegar. Pode ser agora. Em inglês você diz, de onde nós ansiosamente aguardamos o nosso Salvador, do céu. E sim, é verdade, o nosso Salvador está no céu agora.